Então eu vou começar lendo aqui um feedback que eu deixei no Google Maps, né, no Google Places, a respeito de uma experiência, uma não, várias experiências negativas que eu tive com o lothier da minha cidade, né? Talvez algumas pessoas se identifiquem com isso e também, né, tanto para alertar quando as pessoas querem fazer serviços, vamos dizer assim, um pouco mais sérios, quanto para as pessoas terem noção, né, de quais são os riscos, né, da questão do luthier. Por exemplo, no caso, eu sou professor de música, né? Eu fiz a graduação em música, eu sei que em certos aspectos isso não significa muito, em outros significa, mas o que eu quero dizer é, mesmo assim, né, no ensino de música, por exemplo, de escolas de música, de profissionais autônomos, etc., não é uma profissão regulamentada. E da mesma forma, a questão dos profissionais de loteria, né, não é regulamentado. Então, por exemplo, contando um caso de um outro luthier aqui da minha cidade que se chama, não sei, Zezinho Sete Cordas, não sei, não lembro. O rapaz pegou e colocou cordas de violão de aço em uma guitarra. Daí meu aluno reclamou que estava com problema no cubo dele porque não estava saindo som direito. Só que não tem como sair som direito se a corda de violão não tem propriedade magnética suficiente para excitar uma guitarra, né? E fora isso, tipo assim, um erro básico, tipo assim, se a pessoa não colocou a corda correta, né? Fora isso, acabou com os trastes, abaixou todos os trastes, passou pedra de amolar faca, deixou os trastes todos retos, isso acaba com a afinação do instrumento, acaba com a durabilidade do traste. O instrumento veio duro que nem um berimbau, as cordas tudo alta. Então, né? Então é um tipo de profissão que a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, por exemplo, no caso desse meu aluno, ele fez essa regulagem, sei lá, há um ano, há mais tempo, e ele mesmo não tinha, né, capacidade de avaliar, porque ele nem sequer tinha tocado uma guitarra com cordas de verdade, cordas de guitarra de verdade, ou com uma regulagem apropriada, né? Então a guitarra dele estava mais alta do que um violão, né? Mas então eu vou contar aqui meu relato, indo direto ao ponto. Então, o luthier precisa aprender a dar prazos mais realistas e cumprir o que promete. Precisa aperfeiçoar a preocupação com detalhes também. Tive uma experiência traumática, entre outras boas e razoáveis. Na verdade, eu tive mais de uma experiência, né, não muito boa. Por exemplo, eu levei meu violão Rosine RX 213, que muita gente pergunta aí, para resolver problemas de trastejo nas cordas graves, casas 5, 7, 9 e 12, sobre o uso do toque apoiado. O luthier inicialmente falou que era para eu simplesmente trocar de corda, sendo que eu já usava tensão extra pesada nele, com o tensor no máximo. Fiz o teste, obviamente não resolveu, levei para ele dar uma olhada no dia 2 de maio, 3 anos atrás, então 2019. Ele disse que faria uma planificação no violão, isso resolveria o problema e eu devolveria o meu dinheiro de volta. O prazo inicial era de 2 semanas para a conclusão do serviço. Ele fez a primeira planificação, eu testei o violão, o problema parece ter diminuído. Assim, só abrindo parênteses também, esse violão eu já tinha há mais de um ano, certo? Só que, né, nisso que a gente vai comprando equipamento e tal, a gente não vai usando tal e às vezes um detalhe bobo a gente vai deixando para depois. Então eu deixei para regular meu instrumento quando já tinha até passado da garantia, certo? Só contando. Ele então ele fez a primeira planificação, testei o violão, o problema parecia ter diminuído um pouco, mas continuava ali, ele percebeu. Então ele disse que era só esperar um segundinho que ele iria dar uma regulada no tensor, o problema seria resolvido. Ele foi para outra sala, alguns minutos se passaram quando eu ouvi um estalo que apertou meu coração. O cara estourou o tensor do meu violão. Eu nunca fiz isso na vida. Nunca forcei o tensor a ponto de estourar ele. O cara que é luthier profissional conseguiu fazer isso, né? Então, daí, eu sei que o tensor funcionava antes. Eu tinha testado, né? Daí, eu ouvi o estalo. Tipo assim, eu não sou surdo. Alguma coisa estralou.
Pois eu já tinha afrouxado, eu também percebi que os problemas de trastejo, depois que estourou o tensor, com certeza pioraram, né? Nessa data de maio, também percebi que as cordas da pestana foram abaixadas, a ponto de trastejar na corda solta, tipo assim, eu não tinha pedido nada disso. Eu só queria que resolvesse o trastejo, não pedi para amaciar o violão, né? Algo que eu não tinha solicitado, apesar de compreender que a planificação da escala, né, requer uma nova regulagem de pestana. Então, se o cara abaixou a escala para replanificar, supondo que esse era o problema, né, o que eu ia fazer? Eu ia levar um violão com tensor estourado? Não, né? Tive que deixar ali, porque para quem que eu ia levar, não é verdade? Então o violão estava muito pior do que eu tinha deixado lá. Ele me disse que não cobraria o serviço, apenas o tensor, que ele estourou, né? A partir daí sofri com o problema da greve dos caminhoneiros, pois o tensor novo ele não estava encontrando adequado e a greve impedia que os correios fizessem as entregas. Isso é verdade, isso é verdade. O problema que começou em maio se estendeu até 12 de setembro. Toda semana eu perguntava, todo dia ele prometia que ia terminar o serviço. Todo dia ele prometia que ia terminar o serviço, não cumpria a própria palavra. Disse que tinha feito outros serviços similares, mas que aquele era mais difícil. Bem, depois de passar muita raiva, recebi o meu instrumento com uma daquelas vítimas de cirurgião açougueiro. Então, com a escala toda lascada, tipo assim, sulcos na escala, entendeu? Como a plana, assim, tipo, entrava atravessado, né? Os trastes foram removidos, recolocados, também sem cuidado, né? Os sulcos dos trastes não foram preenchidos com madeira, com cola de madeira, né? O acabamento ruim no verniz, tipo assim, tinha gota de super bonder, vários pedaços assim, a gente via que tinha começado a descolar, né? Gota de super bonder, como eu falei, o headstock, o verniz todo lascado, todo arranhado, a colagem entre o tampo e a machetaria foi danificada, tipo, dava para ver um vãozinho. Os trastes foram retificados, sendo que ele falou que isso eu perguntei, né? Eu cheguei lá, falei, será que não é o caso de retificar os trastes, né? Para ver se esse trastejo resolve? Ele falou que não precisava. E no final ele fez isso. E ele me entregou o violão com os trastes chatos, trastejando e com os trastes chatos. Para quem não sabe, o traste quando ele está quadrado, ele não vai dar a nota certa. O traste ele tem que ter uma coroa, tem que ter uma curvatura para poder dar a nota certa. Então assim, eu já tive violão por mais de 10 anos e o traste ainda tinha vida útil. Então o que ele fez com os trastes, né, foi um absurdo. Era um traste jumbo, né? Então os trastes baixos e chatos diminuíram a vida útil, né? Algo que ele não me avisou que ia fazer e tinha dito que era desnecessário, tendo em vista que era um instrumento zerado e que fazer isso destruiria a afinação do instrumento, né? A pestana de osso foi trancada e não foi substituída, né? As tarraxas, que eram ótimas, voltaram com o jogo de tanto parafusar e desparafusar, né? As cordas vieram com um rabicho solto no tampo, gerando ruído. Daí isso é coisa minha, tipo assim, né? Eu acredito, isso daí não é só, né, que existe uma melhor maneira de colocar a corda, que é a maneira como a Yamaha coloca nos instrumentos dela, que não é deixando corda amarrada uma na outra, não é deixando corda sobre o tampo, porque isso vibra, gera ruído, mas enfim, colocação de corda é algo muito fácil de resolver. Daí a casa 3, que antes não trastejava, voltou trastejando, tipo assim, as regiões agudas, vê horrível, né? Assim como voltou trastejando, assim como a casa 12 em diante, né? Não procurei meus direitos de consumidor. Toda vez que olho para os defeitos adquiridos no instrumento, fico triste. Ninguém sabe de tudo, às vezes é melhor saber a hora de parar, né? Então todo mundo tem que saber seu próprio limite, né? Falar, isso eu não pego, isso daí não compensa, ou isso eu não sei, né? Isso eu não trabalho. Entendo que o cara tenha se esforçado no serviço, mas ainda assim, né? Seria melhor a pessoa ser mais humilde. Daí eu coloquei aqui também, né? Mandei um cavaco Rosine para regulagem do cavalete braço. Fui pegar no dia, achei que tinha ficado ótimo o resultado, tinha mesmo, em termos de conforto, porque o braço estava descolando, né?
mas percebi que um pedaço do cavalete estava levantado e não colado. Então o cara, ele também é algo que eu não concordo muito, né? Ele cravejou o cavalete e colou. Porém, na colagem ficou um vão. Ficou um vão. Daí, ao invés do cara refazer o serviço mal feito, ele simplesmente encheu o buraco de cola. Então, tipo assim, só se eu fosse muito idiota para não perceber o quanto o instrumento ficou com o som abafado. Morreu o som do instrumento. Antes ele tinha um som muito projetado, né? E o som diminuiu muito porque não estava pegando contato com o tampo. Estava pegando contato com a cola, né? Daí eu marquei aqui, serviços em guitarras minhas foram bem feitos dentro da expectativa, né? Então assim, por exemplo, serviço de troca de peças de tarraxa, serviço de polimento de traste, serviço de limpeza, polimento do verniz do instrumento. Então, aspecto estético, isso o William faz muito bem. Parte de restauração, sempre fiquei muito impressionado com isso, né? Mas, por exemplo, assim, antes, né, eu não conhecia o serviço, por exemplo, do Vander, do Luciano, né? O Luciano, inclusive, isso que o que o William Carvalho, ele demorou, né? Sei lá quantos meses, de maio até setembro, faço as contas aí, para danificar o instrumento, para não dizer outra palavra com F. O Luciano em uma tarde resolveu isso, de um dia para o outro resolveu isso, certo? E eu paguei também o concerto, Luciano, obviamente, né, merecido, mas eu paguei o tensor, paguei tudo o William, e o William não pediu nem sequer uma desculpa, entendeu? Então, daí por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Por duas razões, na verdade, que eu até, assim, até falei para essa pessoa que me procurou recentemente, insatisfeita e chocada também, por exemplo, a nota do William aqui no Google Maps é 4.6, é uma ótima nota, né? Mas outra pessoa chocada, né, com o nível de satisfação que as pessoas têm. Então, por exemplo, algo que era bem comum, né? Sempre eu falava assim, quando meu instrumento vai estar pronto? Daí, sei lá, quarta-feira, 10 horas. Daí eu ia lá, não estava pronto, às vezes nem tinha começado. Então, às vezes eu perdia a viagem. Então, assim, na época eu namorava uma menina que morava lá perto do bairro. Então, tipo assim, meio que eu não me irritava tanto. Mas muitas vezes eu peguei o Uber, peguei o ônibus só para ir lá, né? E perdi a viagem. Então, o que é isso? Na minha linguagem, eu chamo isso de molecagem, entendeu? Então, isso não é uma atitude minimamente séria e respeitosa com os clientes, né? Mas eu recebi a mensagem de um rapaz que, né, não consultei se devo citar aqui, não vou citar o nome. Aqui eu vou chamar só de Eric, porque existem vários Erics, né? Mas com certeza o William vai saber de quem que eu estou falando, né? Que ele ficou muito puto, porque ele comprou um violão igualzinho o meu, um Rossini RX 213, e o violão veio duro. O meu veio bom de tocar, só veio trastejando. O dele veio duro. E daí ele pegou e mandou regular um violão novo. E ele chegou a perguntar pro William, eu devo mandar esse violão de volta pra fábrica? Daí ele falou assim, não, o braço tá retinho, não tem nada, né? Daí enfim, basicamente ele deixou lá para abaixar pouco. Não especificou, ele também não estava muito por dentro, né? E daí assim, o que seria pouco de uma regulagem de violão clássico? Tipo assim, eu falei para ele, né, mais ou menos o padrão de livro, teoricamente, violão clássico, seria 4 milímetros. Uma pessoa com a regulagem mais baixa vai com 3, né? A regulagem mais alta com 5 no máximo, que eu acredito que já é extremo, né? Claro que isso vai variar do misão para misinha. Eu uso 2,5, 2,25, certo? Para a forma como eu toco, eu acredito que eu consigo tirar um som limpo assim, só que minha exigência por traste vai ser um pouquinho mais alta, né, do que a pessoa que usa a ação mais alta, né? Ficar sem trastejo na ação alta é fácil, eu quero ver o negócio funcionar em qualquer ação, né? Mas enfim,
indo pro ponto do vídeo aqui, né? Daí ele ficou muito revoltado, porque o William pegou e abaixou o rastilho muito. Então era para abaixar, sei lá, 1 milímetro, ele abaixou 2, por exemplo. Ele ficou muito revoltado. Também com a questão de atraso, com a questão de combinar. Ele também já tinha feito outro serviço com o William também, né? E eu achei até engraçado, porque assim, o William fez com que o rastilho de osso, né, que vem no rosinho dos RX230, tivesse que descartar e ele tivesse que dar uma peça nova para ele fazer um rastilho novo. Tipo assim, né, não é um grande prejuízo, que nem eu falei assim para ele, né? Isso daí o Luciano, por exemplo, sei lá, cobra R$ 5 a peça do osso, mas não sei quanto que é agora, mas tipo R$ 20 o serviço de esculpir um rastilho com cuidado do oitavamento, né? Um trabalho bem minucioso. Então, né? Então, eu falei pra ele, né? Tipo assim, olha, se você é trouxa de contratar tal e passar por isso, mais uma vez, que ele passou por problemas com outros violões também, né? Então, cara, eu sou pós-graduado, entendeu? Estou fazendo pós-doc em trouxice, certo? Então, é isso, né? Então eu vou deixar no vídeo aí circulando as imagens do violão, porque inclusive eu tenho uma câmera Sony Cybershot W810 que eu fiz os primeiros vídeos do canal aqui e eu resolvi vender ela porque eu não estou usando, né? E as fotos estavam lá, inclusive eu achei que eu tinha perdido essas fotos, né? Não são ultra fotos assim, mas dá pra ver, principalmente essa questão dos trastes, dá pra ver que eu não estou inventando. E se a gente for no canal aqui, a gente vai ver vários vídeos que eu fiz com esse violão antes, depois do concerto e tal, né? Então é isso. Então assim, por exemplo, depois que eu peguei esse violão, deixei de tocar, deixei de dedicar a repertório clássico, falei, cara, melhor eu ficar aqui com o meu Yamaha, que tem um timbre mais simples, uma projeção às vezes menor e tem o som limpo, entendeu? Do que passar raiva, entendeu? Então, por isso também, né? Por isso que muitas vezes aqui no canal eu falo, gente, compra o Yamaha, para você não passar por isso que eu passei de certa forma, né? Porque muitos instrumentos têm qualidades e têm defeitos, só que a gente não tem garantia muitas vezes de profissionais qualificados para realizar esses serviços, né? E outra coisa também, falando especificamente desse modelo da Rossini, do RX213, algo que me incomodou nele era a sujeira, e a sujeira sonora. E algo que tem a ver com a sujeira sonora é o material da escala dele. A gente pensa assim, ébano é uma madeira muito dura, muito escura, mais cara do que jacarandá, mais nobre do que jacarandá. Então a gente fala, caramba, né? Um grande violão, né? Um violão vale muito por esse preço. Porém, por exemplo, violões flamenco, que usam ação mais baixa, que se preocupa menos com a limpeza sonora, né? Eles utilizam escala de ébano, assim como escala de maple. Por quê? Porque é muito mais valorizada essa questão dos agudos. Então, assim, o ébano traz um grave a mais no som, assim como o jacarandá, mas também traz um agudo muito forte, a sujeira muito forte. Então assim, hoje em dia, né, eu até evito escala de ébano, porque eu sei que não tem a ver com a proposta que eu quero. Então, às vezes, esses trastejos que eu estava escutando não tinha a ver com planificação de traste, às vezes não tinha a ver com a retífica de trastes e nem com a ação, porque eu subi, pode ter certeza que eu subi toda a ação no rastilho, que eu subi tudo que eu podia no tensor e não sumi a sujeira, entendeu? E esse luthier gastou meses tentando livrar essa sujeira e o trabalho com certeza que o Luciano fez para corrigir tudo de ruim que foi trazido pelo William, melhorou muito, mas não ficou limpo ainda, certo? E eu já estava cansado também, né? Eu só queria que o meu violão tivesse usável, né? Que saísse as notas nas casas, que saísse um som que sustentasse, né? Enfim. Então, né? Enfim, resumindo. Então, madeira de ébano na escala, ela
não é o ideal para quem procura uma sonoridade com menos ruídos. Então, do mesmo jeito, por exemplo, a gente sabe que violão com tampo de abeto mostra mais que você toca mal do que um violão com tampo de cedro, certo? Né? Cada madeira tem suas qualidades, mas a gente sabe que uma madeira mais escura, uma madeira mais densa, etc., mais mole, não interessa. A gente sabe que essas madeiras têm propriedades de ressaltar frequências diferentes. Então, mesma coisa, ébano em relação a jacarandá, né? Então, cada madeira vai ter um timbre diferente. Então, se eu soubesse disso, né, se não tivesse que ter aprendido pelo erro, né, não sequer teria comprado esse instrumento, sequer teria mandado regular esse instrumento ainda mais, né, por esse abraço profissional, né, que não respeita prazo, né, que e tudo mais. Então é isso. Então eu tô deixando aqui no vídeo como forma de registro, porque as fotos várias vezes eu já perdi, mas daí vai ficar pelo menos em vídeo, né? E é isso. Se você tem alguma experiência negativa aí para compartilhar também, deixa aqui, né? E a gente se vê numa próxima.